Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, é claro, até porque nós somos filhos do Pai e nós somos cidadãos e precisamos respeitar uns aos outros, independente de entendimentos que não esteja de acordo nem com o meu nem com o seu. Mas a união, a paz deve permanecer. E deixando seus comentários, deixando seu like, compartilhando essas mensagens e juntos continuaremos a reinar em vida em perfeita vitória, independente da situação em que você se encontra. Meus irmãos e minhas irmãs, respeitando qualquer entendimento, seja de quem for, até porque nós temos uma liberdade de expressão. Eu costumo dizer que nós temos duas liberdades. A liberdade no âmbito espiritual, em Yeshua, em Yeshua, não sei se é a pronúncia certa, Yeshua, não sei, eu sei que é mais ou menos assim. E a liberdade no campo da democracia no âmbito físico. Entendeu? Então nós temos essa liberdade. Então, independente de qualquer entendimento, nós devemos respeitar, até porque nós não somos os donos da verdade. E esse livro aqui chamado Bíblia não mostra que o homem está com a verdade, o homem em si. Tá bom? Então a verdade está com ele, com o nosso Pai. Então, meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema: a graça também nos alcançou, sim ou não? A graça também nos alcançou, sim ou não? É porque eu tenho ouvido e visto alguns dizerem, alguns falarem que a graça de Yahshua Mashiach, a graça do Pai na pessoa do Filho, foi só para aquelas pessoas que viveram antes da cruz. Então eu vejo alguns aí criticando a nossa linha de entendimento e de raciocínio, que a graça não nos alcançou. Ou seja, a graça, o favor do Pai alcançou aqueles que viveram antes da cruz. É bem verdade, eu concordo. Quem é que não sabe disso? De forma direta foram eles. E de forma indireta também nos alcançou. Por quê? Nós que a gente não viveu aquele contexto, entendeu? O antes da cruz. Ali foi para eles que viveram o antes da cruz. Eles estavam presos no pecado adâmico, na transgressão adâmica. Eles estavam em pecado os judeus, devido à transgressão da lei. E Cristo na cruz, ele reconcilia os judeus e traz os gentios que foram enxertados na oliveira verdadeira, ali na cruz. E ambos se tornou um só povo. Então, meus irmãos,
Eu vejo aí alguém dizendo aí que nós não fomos alcançados pela graça. Ora, como não, meu irmão? Como é que você pode dizer que você está sem condenação, você está justificado, você está completo, perfeito nele? Foi através de quê? Através do sacrifício. Quando ele diz, Pai, está consumado, ali foi o grito da liberdade que Cristo deu na cruz. Observe, meu irmão, observem, veja bem, vamos ler aqui um texto e eu vou falar algumas coisas aqui que a gente vai raciocinar, porque o culto é racional, é no entendimento. Veja bem, João capítulo 19, versículo 28, 29 e o 30, vamos ler esses 3 versículos aqui. Observem, aqui tem um contexto, claro que aqui foi para aqueles que viveram antes da cruz. Esse evento foi ali antes da cruz. Aqueles que viveram antes da cruz foram alcançados por esse evento aqui de Yahusha, de Yeshua, né? Ali na cruz. Então, observe. Versículo 22, não, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, veja bem, aqui está Jesus. A gente sabe que o nome não é Jesus. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe perfeitamente disso, mas aqui não é o caso. Vamos lá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, para se cumprir o quê? A Escritura. Disse, tenho sede. E veja que essa Escritura aqui, para se cumprir a Escritura, está escrito lá em Salmo 69, versículo 21. Continuando. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A graça do Pai, na pessoa do Filho, alcançou de forma direta aqueles que estavam em transgressão. Transgressão adâmica e a transgressão da lei. O pecado adâmico, a transgressão adâmica foi até Moisés. E Cristo na cruz, ele paga toda a dívida de pecados. Eu não posso dizer hoje que existe o pecado na forma de condenação, porque assim eu estaria anulando os feitos de Cristo na cruz, meu irmão. Eu estaria anulando a graça em afirmar que ainda existe pecado. Então, observem, o favor de Yeshua, o favor de Yeshua, ele alcançou os judeus, aqueles que estavam ali vivendo naquele contexto antes da cruz, de forma direta. E a nós também nos alcançou, porque através desse feito da cruz de Cristo, pela fé de Cristo, eu creio que eu estou justificado. Eu creio que eu estou sem condenação. O próprio Paulo, em Romanos 8:1, ele diz, agora, lá naquele tempo, depois da cruz, escrevendo para gentios e judeus da comunidade de Roma, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, observe, meu irmão, como é que alguém diz que a graça também não nos alcançou?
porque a gente não viveu ali o antes da cruz? Sim, de forma direta não, mas se não tivesse acontecido essa oferta, onde ele foi ofertado com uma oferta só, nós não teríamos nascido já justificados, perfeito nele, completo nele. Como é que não nos alcançou? Sim, alcançou, sim, abençoado. Veja, eu faço uma pergunta. Então, se o favor de Alcha, se o favor de Alcha Machia, se o favor do Pai dos Espíritos ali, enviando o seu filho para morrer em morte de cruz, não tivesse só alcançado aqueles que viveram antes da cruz, então eu faço uma pergunta, os judeus que existem hoje lá em Israel, claro que existe uma mistura, até de línguas, porque teve uma mistura, né? Eles foram levados para outras nações e ali se misturaram, se infiltraram, casaram-se com outras pessoas também, homens e mulheres. Existe uma mistura de línguas hoje. Então observe, então quer dizer que esses judeus nos dias de hoje, eles ainda estão em condenação, eles não estão justificados, porque então os judeus de hoje também, a graça, o favor do Pai não foi alcançado para eles também, porque eles não viveram antes da cruz. Não faz sentido, doutor. Eu não estou aqui para debater com ninguém, nem criticar ninguém. Agora, porém, se nós temos que raciocinar. Veja, eu vou dar um exemplo aqui. Observem. Existia no Brasil a escravidão. Ou seja, se não tivesse sido decretada aquela lei áurea pela princesa Isabel, eu hoje seria um escravo por causa da minha cor. Eu sou um moreno escuro e isso eu seria um escravo. E muitos de nós hoje seríamos escravos. E por que nós não somos escravos hoje? Porque não existe mais a escravidão aqui no Brasil. Veja, a Lei Áurea, ela foi sancionada em 13 de maio de 1888. Então, aqueles que viveram antes dessa lei, criada e sancionada, que decretou e declarou como é que se diz? De uma vez para sempre, a escravidão no Brasil. Então, todos aqueles que viveram antes dessa lei eram escravos, nasceram escravos. Então, essa lei de 1888, no dia 13 de maio, decretada pela princesa Isabel, de forma direta, alcançou aqueles que viveram o antes dessa lei ser sancionada. Todos que nasciam ali antes dessa lei já nasciam o quê? Escravos. Então, observem, para que a gente venha entender o feito que aconteceu ali, a graça, o favor de Alcha Machia ali na cruz. Então, observe, meu irmão. Então, todos aqueles que nasciam antes dessa lei, essa lei conhecida como Lei Áurea, que está na história, nos livros históricos, até de colégio, eu aprendi isso na quarta série, terceira série, eu já via isso. Então, essa lei alcançou aqueles que viveram ali antes, de forma direta. Mas, para muitos hoje, que seriam escravos, se essa lei não tivesse sido estabelecida, hoje, nós, alguns, estaríamos sendo escravos. E por que nós não somos escravos hoje? Por quê? Por conta dessa lei, desse decreto que foi estabelecido. Então, essa lei nos alcançou, principalmente nós que temos uma cor
preta, não é isso? É uma cor que para muitos ainda, o nosso país é um país de preconceitos e é um país que realmente ainda existe o racismo. Entendeu? Então, para muitos de nós hoje, nós estaríamos sendo escravos se essa lei não tivesse sido decretada. E o que nos traz liberdade com relação à escravidão no Brasil? Foi através o que nos faz livre. O que me faz livre, porque eu tenho essa cor, eu seria um escravo hoje. O que me torna livre de não ser mais escravo? O que tornou a extinção da escravidão no Brasil? Foi essa lei. Então, de forma indireta, essa lei também me alcançou e alcançou muito de nós. Muitos de nós fomos alcançados por essa lei de 1888, no dia 13 de maio de 1888. Então, de forma direta foram eles que viveram antes e de forma indireta também nos alcançou, porque hoje traz benefícios para muitos, ou seja, trouxe benefícios para muitos. Não é nem que traz, trouxe. Você está entendendo? Assim foi o favor do Pai. Com certeza, o tema da mensagem é: a graça também nos alcançou? Sim ou não? Sim. Não de forma direta, mas de forma indireta. Então, meus irmãos, é questão de raciocinar. O cidadão aí, alguns aí, dizendo que a graça foi só para aqueles que viveram antes da cruz. E você hoje, abençoado, eu vou fazer uma pergunta para muitos aí que estão entrando nesse entendimento aí, nessa linha de raciocínio. Você hoje que diz que é justificado, que não tem mais condenação, que está perfeito, que está completo nele, que não tem mais pecado de condenação. Mas foi através de quê? Teve que algo acontecer. E se não tivesse acontecido? Se Cristo não tivesse se oferecido como sacrifício na cruz, você teria nascido já justificado, sem condenação, perfeito nele, completo nele? Não. Então, de forma direta, foram eles, a graça, o favor alcançou eles de forma direta e nós alcançou também de forma indireta, porque já nascemos completos, prontos, perfeitos nele, justificado nele, sem condenação. É questão de raciocinar, meus irmãos. Meus irmãos, é questão de você analisar. Então, com certeza, a graça, o favor do Pai também nos alcançou. Alcançou aqueles que viveram de forma direta lá, antes da cruz, e nos alcançou depois que nós nascemos. Depois que nós nascemos, já nascemos tudo completo, perfeito nele. Senão, todos nós ainda estávamos debaixo de condenação. Senão, os judeus de hoje também, dessa geração, tá entendendo? Do nosso contexto, desse nosso contexto nos dias de hoje, estavam debaixo de condenação. Então, a graça não tinha alcançado eles também. É complicado, meu irmão. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui. Simples e objetiva, para você analisar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.